Com certeza você já viu filmes como Interestelar, Star Wars, entre outros, em que a humanidade está explorando as galáxias. Isso é legal e bonito no papel, mas sabia que também é benéfico? O físico inglês Stephen Hawking, antes de falecer, defendia que nós, seres humanos, devemos habitar outros planetas, porque ficar na Terra nos deixa à margem de extinção, já que qualquer desastre que ocorrer com o nosso planeta pode exterminar a vida nela. Assim, viver em outros astros seria algo vantajoso, porque garantiria a sobrevivência da nossa espécie caso alguma catástrofe ocorra na Terra. Não apenas isso, também conseguiríamos usar os recursos do planeta habitado. Tá, viver fora da Terra é algo bom, mas o que esse planeta precisa ter para abrigar a vida humana? Eu vou simplificar em duas características principais. Primeiro, o astro precisa estar dentro da zona habitável. A zona de Goldilocks, como ela é chamada por astrônomos, é a região em volta de uma estrela onde a água em um planeta consegue permanecer na sua forma líquida. Para encontrar essa região, os físicos desenvolveram essa equação. Aqui, L é a luminosidade da estrela. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que está relacionada com a energia radiada por um corpo negro em um certo tempo. T será substituído pelo valor da temperatura de ebulição e o valor da temperatura de fusão da água na escala Kelvin, por esta ser uma escala absoluta. E por último, R é a distância da estrela. Ao usar essa fórmula, se encontrará duas circunferências com o mesmo centro e raios diferentes. A zona entre elas é a zona habitável. E, como a distância depende da luminosidade, uma estrela mais quente, portanto mais luminosa, tem a sua zona habitável mais distante, como pode-se ver na figura. Assim, o candidato necessita estar dentro da zona habitável para garantir água na sua forma líquida, recurso que, para nós, é vital e indispensável. Além disso, o planeta precisa ter uma pressão atmosférica e gases semelhantes ao da Terra. Isso é importante por conta da nossa respiração, porque é ela que introduz o oxigênio no nosso corpo, que, por sua vez, é usado na respiração celular. Para conseguirmos respirar, os gases na atmosfera precisam ter uma quantidade adequada de oxigênio e não podem ter altas quantidades de gases tóxicos ao nosso corpo. Além da pressão atmosférica ser parecida com a da Terra, porque, se ela for muito alta, o diafragma não terá força o suficiente para circular o ar, enquanto se a pressão for muito baixa, o diafragma não conseguirá circular o ar tão rapidamente de modo a suprir as nossas necessidades. Assim, vamos ver se, aqui perto do planeta Terra, existe algum planeta que é um bom candidato. Então, vamos começar calculando a zona habitável do Sistema Solar. Usando o valor de 373 Kelvin, a temperatura de ebulição da água, o raio encontrado é de 120 milhões de quilômetros. Com 273 Kelvin, que é a temperatura de fusão da água, o raio encontrado é de 220 milhões de quilômetros. Então, vamos ver Marte. Marte tem um raio de 228 milhões de quilômetros, estando fora da zona habitável. Além disso, a sua pressão atmosférica é de 0,6 kPa, o que é 170 vezes menor que a da Terra. E sua atmosfera é 95% composta de CO2 e apenas 0,2% é de oxigênio. Assim, Marte não é um bom planeta para abrigar a vida humana, por não se inserir em nenhuma das duas características. E Vênus? Vênus tem um raio de 108 milhões de quilômetros, também estando fora da zona de Goldilocks. A sua pressão é de 9,2 megapascal, que, por sua vez, é 90 vezes maior que a da Terra. O dióxido de carbono compõe 96% da sua atmosfera, enquanto o oxigênio possui um valor tão ínfimo, podendo ser aproximado a zero. Com isso, Vênus também não possui as características adequadas para abrigar a vida humana. Assim, só a Terra tem as condições adequadas, tendo um raio de
150 milhões de quilômetros, estando dentro da zona habitável e tendo uma atmosfera favorável. Com isso, é possível concluir que, dentro do Sistema Solar, o único planeta com as condições favoráveis para abrigar a vida humana é a Terra. Mas será que existe pelo universo um planeta tão parecido com a Terra que conseguiríamos morar nele? Existem alguns candidatos, como o Sistema TRAPPIST, Kepler ou o Alpha Centauri, mas conhecemos muito pouco sobre eles, porque ainda não enviamos naves para analisá-los. Mesmo com isso, vamos supor que, no Sistema TRAPPIST, existe um planeta com as condições perfeitas para abrigar a vida humana. Mas isso levanta uma questão. Quanto tempo demoraríamos para chegar lá com as tecnologias que temos hoje? Sim, você leu isso corretamente, 700 mil anos. Mas não perca suas esperanças. Existem 2 propostas de motores para naves sendo estudados, que talvez permitam que a humanidade chegue nas estrelas mais distantes. O primeiro manipula o espaço-tempo, que eu falarei daqui a pouco, de modo a percorrer a viagem mais rapidamente. E o segundo foi idealizado por Stephen Hawking e é baseado em lasers e uma nave impulsionada por eles. Mas é importante dizer que ambos motores são ainda teóricos porque nenhum deles foi colocado em prática. Para explicar o primeiro motor, vou antes ilustrar o conceito de espaço-tempo. Nesse exemplo, o pano representa o espaço-tempo. Ao colocar um objeto feito de massa, o tecido se curva. Essa curvatura resulta na atração de outros objetos, e é assim que a gravidade funciona. Desse modo, se um motor fosse capaz de manipular o espaço-tempo com o intuito de ser atraído em uma direção, ela conseguiria atingir altíssimas velocidades. Assim, é como se o caminho que a nave fosse percorrer diminuísse, de modo a tornar a viagem mais curta. O grande obstáculo que os físicos estão tentando solucionar é como criar uma curvatura de tanta intensidade, porque ela necessitaria de muita energia, e, hoje, ainda não chegamos perto de produzir essa energia necessária. Vamos a outra proposta. Esse motor tem 2 componentes principais, uma nave e uma planta de lasers. A planta de laser ficaria localizado em um lugar na Terra propício a atingir a nave quando ligados. Enquanto isso, a nave precisa ser feita de um material de modo a ser impulsionada pelos lasers. Além disso, a nave deve ter a menor massa possível, de modo a atingir maiores velocidades. Explicarei o porquê da massa menor com o conceito de quantidade de movimento. Aqui, nessa equação, Q é a quantidade de movimento, m é a massa de um corpo e v é a velocidade desse corpo. A fonte vai fornecer à nave uma certa quantidade de movimento. Se diminuirmos a massa da nave, a velocidade atingida é ainda maior, tornando a duração desse deslocamento menor. Esse motor está próximo de ser colocado em prática, já que um magnata russo, Yuri Milner, está investindo 100 milhões de dólares no projeto. Estudiosos preveem que o primeiro lançamento dessa nave ocorrerá perto do ano de 2036 e que ela poderá atingir uma velocidade de 20% da velocidade da luz, que corresponde a 60 mil km por segundo. Assim, podemos concluir que ainda não se tem um candidato adequado para abrigar a vida humana, mas, quando encontrarmos um, esses motores teóricos talvez poderão nos ajudar a fazer essa viagem em uma fração do tempo. Espero que tenham curtido.